30 de julho, dia de São Pedro Crisólogo, doutor da Igreja. O santo de hoje nasceu em Imola, na Itália, no ano de 380. E ele ficou muito conhecido pelo seu ministério da palavra, pela evangelização. Tanto assim que no século IX ele recebeu como que este reconhecimento, este quase que apelido, Crisólogo, que significa homem da palavra de ouro. Logo, esta palavra primeiro o atingiu e ia transformando a vida de Pedro Crisólogo. Homem de oração, de penitência, de jejum, de combate espiritual. É interessante nós percebermos, irmãos, na vida dos santos, que eles tinham as tendências que temos, mas a resposta dos santos que nos ensina. Respostas corajosas de quem, com humildade, reconhece a natureza humana frágil ou ainda fragilizada pela realidade do pecado original, tentada pelo inimigo, mas os santos, eles nos ensinam que é preciso dar uma resposta de radicalidade em quê? No Santo Evangelho. Sim, São Pedro Crisólogo foi um grande pregador, mas ele não era homem de palavras somente, mas de ação, de atitudes, ou seja, de buscar colocar na vida, na sua história, a boa nova que ele pregava. Essa boa nova que é de misericórdia, de amor, de santidade. São Pedro Crisólogo, numa altura de sua vida, ele se retirou num convento para se ofertar no silêncio. Mas, com a morte do bispo de Ravenna, foram buscar o santo. Escolheram o santo. E ele aceitou, porque os santos, por mais que tivessem projetos pessoais, com ótimas intenções, como ele teve, se retirando naquele convento, mas eles sempre se abriram a um querer maior, que é o querer de Deus. Ser santo é fazer a vontade de Deus. Quem entra nessa nossa cultura, na verdade, de um individualismo, do centrar-se no próprio eu, o mais importante é a minha vontade, olha, por mais que queira, até fale ou até pregue, nunca será santo. São Pedro Crisólogo nos ensina com a própria vida a eficácia do Evangelho. Quer seguir Jesus? Primeira coisa, renúncia de si mesmo. Isto é combate, isto é cruz. E como sacerdote, ele foi esse instrumento eficaz da palavra, como bispo, ele serviu totalmente à igreja. Hereges, cristãos indiferentes, até pagãos foram beneficiados pela sua evangelização. Um homem que se consumiu ao serviço do Evangelho. Um pastor, um homem que comunicou com a sua vida a santidade que é de Deus. Em 450, São Pedro Crisólogo partiu para a glória. No século XVIII, ele foi reconhecido pela Igreja como doutor. E hoje nós contamos com a intercessão desse homem da palavra de ouro, desse doutor da Igreja, para que nós também possamos ser santos e evangelizarmos a partir da nossa vida. Vamos orar pedindo essa graça ao Espírito Santo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, nós imploramos a Ti. Vinde ao nosso encontro e dai-nos a graça de vivenciarmos o Evangelho que a cada dia chega até nós através da Santa Igreja. Espírito Santo, dai-nos a capacidade de pregarmos principalmente com o nosso silêncio, com a vivência dos mandamentos. Dai-nos a graça, Espírito Santo, de renunciarmos a nós mesmos, sempre, mas para que Deus esteja em primeiro lugar na nossa vida e na vida de muitos. Amém. São Pedro Crisólogo, rogai por nós.